o Paquete, espanou, com o Livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Após 12 anos, Goiás e Vila Nova, os 2 maiores vencedores do Campeonato Goiano, se colocam frente a frente para decidir o caneco. O futebol de Goiás mergulha no passado em 2 edições do programa para relembrar as 9 vezes em que a taça foi disputada de forma direta por colorados e esmeraldinos. Nas décadas de 1970 e 1980, o equilíbrio foi a tônica com 2 títulos para cada clube. O Verdão levou a melhor em 1971, mas o troco foi dado 2 anos depois em jogo histórico. Em 82, o Vila Nova passou à frente, mas em 89, o Goiás deixou tudo igual. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias deste domingo vai relembrar todas as decisões nas finais diretas entre Goiás e Vila Nova ao longo da história. Os 2 rivais que vão decidir o título de campeão goiano de 2017. Há 12 anos eles não se encontravam em uma decisão. Nós aqui do Futebol de Goiás dividimos essas decisões em 2 blocos. Este é o primeiro programa. No próximo domingo apresentaremos o outro. Hoje falaremos das decisões das décadas de 70 e 80. Nestes 20 anos, eles decidiram o campeonato em 4 oportunidades. Nós vamos começar falando de 1971. O Campeonato Goiano de 1971 foi disputado em 2 fases. Na primeira, as 12 equipes se enfrentaram em turno e retorno, classificando os 2 melhores colocados
para a decisão. Goiás e Vila Nova lideraram a competição e terminaram empatados, cada um com 26 pontos. Com isso, os dois rivais foram para a decisão. No primeiro jogo, o Goiás venceu o Vila Nova por 2-0 e no segundo houve um empate no dia 25 de agosto de 1971 por 1-1, resultado que deu ao Goiás o título de campeão goiano daquele ano. E um dos personagens do Goiás naquela competição foi Jailton Santos, que depois chegou a ser treinador, mas na época era volante, estava chegando ao Goiás em 1971. E o Jailton vai falar pra gente sobre a sua chegada e como o elenco melhorou. Porque a equipe de 71, eu me destaquei mais, porque o time, quando eu cheguei no Goiás, o time é bem fraquinho. E eu, com a minha experiência, eu fiz com que o Goiás subisse. Então é o seguinte, no segundo ano eu fui bicampeão, nós fomos bicampeões e na decisão mesmo eu já estava machucado, já vinha de contusão e tal. Este foi o Jailton Santos, relembrando um pouco da trajetória do título do Goiás de 1971. E um dos grandes nomes daquele time do Goiás era o meia Tuíra. E ele disse que o Goiás tinha uma equipe muito madura. Não, o time de 71 era um time maduro, um time experiente. Tanto é que tinha um Jailton, que já era veterano. Veio o Fernando Roriz, que era um cara também experiente, que tinha jogado no Fluminense, entendeu? Apesar que o Fernando Roriz é daqui mesmo, mas saiu para jogar no Rio, depois voltou. Então o Goiás tinha algumas peças muito experientes, que o Goiás estava contratando elementos para encaixar nas peças que ele tinha. E contratar algumas peças que realmente foi acasalando. E a gente percebia que o Goiás realmente estava sobressaindo nos outros, que tinha condições de crescer mais ainda. Depende de tempo. E o Goiás foi tendo tempo e foi organizando, e tanto é que foi campeão invicto em 72. E mudou algumas pecinhas. E saiu o Fernando Roriz, saiu o Jailton, mas entrou no lugar do Jailton, entrou o Matinha. No lugar do Fernando Roriz entrou já outro, deixa eu lembrar aqui o centroavante. Não me lembro quem é o centroavante mais 72 não. Chegou o Lincoln, tô achando que era eu. Eu joguei centroavante muitas vezes. Também o Lincoln, talvez seja o Lincoln. Talvez seja o Lincoln, isso mesmo. E o Lincoln que estava jogador parado, machucado, imprestável na época, considerado imprestável. O Goiás tratou dele e ele acabou fazendo esse sucesso todo que ele fez. Você ouviu o craque Tuíra, que deixou saudade na torcida esmeraldina. Tuíra que também jogou no Vila Nova, Tuíra jogou também no Goiânia, mas realmente foi no Goiás onde ele teve uma história mais marcante, Era conhecido pelas provocações que fazia aos rivais, especialmente ao Vila Nova. E olha só, quem se lembra da arrancada final do Goiás para chegar ao título foi Alexandre Neto, zagueirão que jogou por mais de uma década com a camisa do Goiás. Olha, o Goiás nós tínhamos, faltava, se não me engano, 3 jogos, ou 2 jogos. Nós tínhamos ganhado o Grêmio, de Anápolis, e tínhamos que ganhar do Vila Nova, para poder uma melhor de 3 com o Vila Nova, ou melhor de 2 jogos, se não me engano. Nós fomos em Anápolis, ganhamos do Grêmio, ganhamos do Vila Nova aqui do primeiro jogo, o Jailton fez um gol. Depois fomos para a decisão, Então foi uma decisão memorável, nós estávamos perdendo o jogo. No final do jogo, acho que foi escanteio, o Simval empurrou o Bajoso com bola e tudo para dentro, Não sei se foi falta, mas eu sei que esse jogo marcou bastante, esse jogo com o Vila Nova, o Estádio Olímpico lotado, Então foi um jogo que marcou bastante, o primeiro título na carreira, a gente novo ainda, Então a gente ficou muito satisfeito. Acho que daí foi um início muito bom para a gente progredir na carreira. E vamos relembrar aqui a ficha técnica daquela decisão, daquela final no dia 28 de agosto de 1971. Lembrando que o Goiás havia vencido o primeiro jogo por 2-0 e jogava pelo empate na segunda partida. Se o Vila Nova vencesse, haveria um terceiro jogo. A arbitragem foi de José Pereira Sobrinho, ele foi auxiliado por Lorival Alves e Antônio Maia naquele jogo que aconteceu no Estádio Olímpico. O Goiás foi a campo com Joel, Wagner, Japonês,
Elias, Wilson e Alexandre. Alexandre, que é o Alexandre Neto. Jailton Santos e Adalberto. Simval, depois Eurípides, Fernandinho, Tuíra e Reis, depois Carlos Alberto. O Goiás, que era dirigido pelo técnico Inácio Milani. O Vila Nova, que ficou com o vice-campeonato, teve Luizinho, Mauro, Altamiro, Dema e Carlos Cunha. Mércio e Armando, Danilo, Guilherme, Afonso e Silvinho. O Vila Nova abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com Danilo. E Carlos Alberto deu o gol do título ao Goiás, marcou o gol do título do Goiás aos 42 minutos da etapa final. Naquele dia no Estádio Olímpico nós tivemos uma renda de 53.616 cruzeiros. E nós encerramos este bloco por aqui, que contou o título do Goiás sobre o Vila Nova em 1971. E no próximo bloco será a vez de relembrar o título do Vila Nova sobre o Goiás em 1973. O Futebol de Goiás volta já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. De volta aqui com o Futebol de Goiás e suas histórias, que destaca na edição de hoje as finais de campeonato goiano envolvendo Goiás e Vila Nova diretamente. No primeiro bloco a gente acompanhou a trajetória do título do Goiás sobre o Vila em 1971 e agora falamos sobre o campeonato goiano de 1973 em uma das finais mais emblemáticas da história do futebol goiano e que está no imaginário do torcedor. Naquele campeonato, 9 clubes disputaram a competição. Em 2 turnos, o Goiás ganhou o primeiro turno com 13 pontos e o Vila Nova foi campeão do segundo turno com 13 pontos também. Na final, no dia 21 de agosto de 73, o Vila ganhou por 2-1 o primeiro jogo no Estádio Olímpico e na volta o Goiás venceu por 2-0 no dia 23 de agosto, provocando a disputa por pênaltis. Na disputa por pênaltis, o Vila Nova foi superior e conseguiu ser campeão goiano daquela temporada, mas essa partida ficou marcada também pelo apagão no Estádio Olímpico, que interrompeu o jogo por longos minutos e que fez com que a partida fosse decidida apenas na madrugada. Neste jogo, o Rolly de Jaber, que era diretor do Vila Nova, na verdade ele era do Campinas, e quando o Campinas foi encampado pelo Vila Nova, Rolly de Jaber também foi para o Tigrão. E ele lembra muito bem como foi aquela decisão emblemática do futebol goiano. Essa conquista teve uma participação tão engraçada, que nós estávamos sendo prejudicados demais pelo juiz, e eu fiquei meio desorientado, que eu nunca tinha visto um negócio daquele. Ele expulsou os 2 melhores jogadores nossos sem motivo nenhum. Nós estamos falando da final de 1973, Vila Nova e Goiás, no estádio Pedro Ludovico, jogo que começou num dia, terminou no outro com queda de energia. É esse jogo? Foi esse jogo. Aí eu fiquei meio desorientado, fui lá no vestiário. O senhor falou com o árbitro? Não, o primeiro eu falei foi com o desembargador Romero, que estava sentado na arquibancada. Eu cheguei lá nele, falei assim: nós estamos desorientados, esse juiz não pode acontecer o que está acontecendo. Aí ele falou: meu filho, aí só tem uma saída, ou acabar a luz ou morrer um aí, né? Aí o capitão Franco, que hoje é delegado lá em Goiânia, aí nós resolvemos apagar a luz, né? Que é o único recurso que nós tínhamos. Mas antes eu tinha chegado no vestiário, eu vi o Melchior conversando com o Benedito Gonçalves. Peraí, o presidente do Goiás estava no vestiário conversando com o árbitro? Com o árbitro. Aí, e qual foi a atitude do senhor? Aí eu ameacei o Benedito Gonçalves, falei: se você fazer um negócio desse aí, não vai ficar bom pra você não, te conheço, onde você mora. Ameacei ele, né, como dia normal. Aí nós saímos,
e pus para fora o Melchior. Melchior nós tiramos ele lá de dentro do vestiário. O que ele estava fazendo lá? Tava conversando com o Benedito Gonçalves, né? O Cheirinho. Tinha alguma promessa pro Cheirinho antes daquele jogo? Por parte tem um do Goiás? comentário aí que ele tinha dado um carro para ele, né? Não sei. O comentário é que foi prometido, ou teria sido prometido, um corcel para o árbitro da partida. Aí você já sabe, né? Não, mas eu quero saber do senhor, foi isso? O que se comenta é isso, foi isso que aconteceu à época? Deve ter sido, né? E então, o senhor vai ao vestiário, expulsa o Melchior Luiz Duarte do vestiário, o árbitro volta para o segundo tempo e o que acontece? Aí acontece foi um sofrimento, né? Porque ele ficou na corda bamba, né? Não tinha mais jeito de fazer mais nada. E graças a Deus nós tínhamos um jogador, só um jogador que ficou na frente, tal de Andes. Ele chutava de fora da área, o goleiro começou a ficar doido, o goleiro dele. Nós acabamos empatando o jogo. Empatamos e foi para os pênaltis e nós ganhamos. E a queda da energia, como aconteceu? O comentário é que jogaram um arame, né, com uma pedra na ponta, na alta tensão, e no transformador caiu a fase, né? O senhor fazia parte da diretoria do Vila. De quem partiu a ação? Vai lá e joga, derruba? Como é que foi? Bom, ele já foi da diretoria. Mas disse foi o senhor que encomendou o crime. Eles me processam. Mas temos passado tanto tempo. Hoje a gente veio aqui para abrir a caixa preta. Foi o senhor que mandou na época, tenente, o Franco. Foi o senhor que mandou o Franco jogar alguma coisa na torre de iluminação do Estádio Olímpico? Não, isso aí foi nós, a diretoria, que resolvemos, né? Por quê? Porque pagando a luz, aí esfriava o jogo, né? O jogo estava quente, que já estava dando uma briga, muita briga, mesmo para a torcida brigando. Então, terminou desse jeito. E se a luz não tivesse apagado, o Vila Nova teria conquistado o título de 73? Eu acho que não. Por quê? Porque já estava, o juiz já estava no bolso, né? Este foi Holid Jaber, que contou um pouco sobre aquela final. E um dos fatos mais marcantes foi a queda de energia naquela noite. Inclusive, muitos boatos, muitas lendas cercam aquela interrupção de energia no Estádio Olímpico. O ex-presidente e conselheiro do Vila Nova, José Martinez, conta a sua versão, o que ele sabe sobre aquela queda de energia que interrompeu o jogo entre Goiás e Vila Nova na final de 73. A pessoa que jogou o ferro na linha trifásica da CEL, ele já faleceu. Ele não morava em Goiás, não. Ele morava em Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo. Ele estava passeando aqui em Goiânia. E eu não sei por que carga d'água ele encantou com o Vila Nova. Não tem que o Vila tem também que você vai assustar. O Vila Nova tem sujeito que chega aqui e assusta. Eu tenho uma fotografia, o cara me mandou uma fotografia de um ônibus, de um time no Japão. O cara veio passear em Goiânia, conheceu o Vila Nova, chegou lá no Japão, fez um time escrito Japão no ônibus e o time chama Vila Nova, lá no Japão. Quer dizer, então Vila Nova tem essas coisas. Esse menino apaixonou pelo Vila, eu não sei por que carga d'água, onde ele arrumou aquela barra de ferro e ele jogou na linha trifásica e coisou. Mas o pessoal do Goiás era tão vivo que eles já tinham colocado um gerador de reserva lá dentro do Estádio Olímpico. Mas o jogo acabou 2h da manhã, o juiz expulsou os 2 jogadores melhores nossos, mas finalmente nós fomos campeões de 73 com todas essas percalços. E é verdade que o Goiás manobrou para poder buscar lá, arrumar a energia, porque o Goiás queria terminar o jogo jogando. O Goiás sabia que ele ganhava de nós só tava com 9 jogadores, véio. Como é que você com 11 você não ganha de 9? O Goiás sabia que ganhava o jogo. Aí eles arrumaram um gerador lá de última hora, povo inteligente, tira o chapéu para a inteligência dele, arrumou um grupo gerador e aí voltou a energia. E o jogo foi prorrogando e briga pra lá, briga pra cá e paralisação toda hora, que foi acabar 2h da manhã, nas penalidades máximas. Tá aí a história contada por José Martinez sobre aquela queda de energia, e uma queda de energia que não foi o único ingrediente da partida.
o Vila Nova teve 2 jogadores expulsos por reclamação e o Fernandinho, o pequeno polegar, foi um deles, um dos maiores craques da história do Vila Nova. Ele conta sobre a arbitragem ali naquela noite de Benedito Gonçalves, o Cheirinho, e lembra bastante de como agia o Goiás nos bastidores naquele período. Eu acho que ele errou porque hábito erra, mas a influência que ele recebeu do Goiás foi muito grande, né? A pressão. Que tipo de influência? Forte. Influência psicológica. O Goiás tinha uma diretoria que trabalhava nos bastidores com muita inteligência. Você vê que nós fomos campeões, quem foi pro Campeonato Brasileiro foi quem? Foi o Goiás. Reuniões que houve na chácara, fazendo não sei de quem, da diretoria da CBF, que veio naquele momento e deu a possibilidade do Goiás se projetar, que no caso seria a gente. 20 e poucos anos o Goiás ficou. Por isso que teve esse crescimento. Não só pela oportunidade que eles tiveram, mas pela administração também muito boa, né, do Goiás. Muito bem, aí se o Fernandinho, o pequeno polegar, reclamou da arbitragem, quem também reclamou bastante foi o Tuíra, que era jogador do Goiás e que também reclamou da arbitragem. Então ele conta um pouco a versão do lado do Goiás na final de 73. Então, nós ganhamos o jogo foi 2-0 pra nós, velho. Nós ganhamos do Vila. O árbitro não deixou a gente ganhar a prorrogação, aí o árbitro não deixou. É outra história. Quer dizer, nós não podíamos querer entrar dentro da área, porque o árbitro marcava falta, marcar falta em quem está com a bola, eu nunca vi isso. O árbitro marcava falta, não podia nem entrar dentro da área. Quer dizer, invertia as faltas e o Vila conseguiu terminar a prorrogação no 0-0, coisa que jamais o Vila com 7 jogadores, 7 ou 8, sei lá, um negócio assim. Não é 9 não. Eu acho que era... Eram 8, 2 expulsos. Eu acho que eram 8 jogadores. Na linha eram 8 jogadores. O Vila conseguiu empatar com o Goiás com 8 jogadores na linha. Não tem condição nenhuma. 8 contra 11, gente. Não tem chance nenhuma. O árbitro segurou o jogo. E segurou a prorrogação. Fomos para os pênaltis, aí é aquela história. Vai ganhar aquele que fazia os gols, né? O Elinho errou. O Vila ganhou, mas e já no outro dia, né? Coisa que só em Goiás mesmo para acontecer. Então isso que eu ia te perguntar, porque a energia foi interrompida no estádio. Qual que era o comentário de vocês, jogadores, quando apagou a luz? Nós sabíamos que era coisa do Vila Nova, isso é natural, todo mundo já sabia, que o Vila estava... Eles não queriam o jogo, eles não abandonaram o campo porque o próprio jogador deles não deixou. Nós não vamos sair daqui não, vamos perder o jogo, mas vamos perder aqui dentro. Eles falaram para os meninos, os jogadores do Vila, sair de campo. Os jogadores do Vila, tem alguns que eram amigos da gente. Não vamos sair. Não, sai do campo. Já estava 2-0. Você acha que tem chance? 8 contra 11. Quer dizer, um time já é inferior tecnicamente, inferiorizado numericamente, vai ganhar, vai endurecer? Não vai. Entendeu? Então a diretoria sabia que era tinta. O que aconteceu? Pediu para o time sair. Eles não saíram. O árbitro segurou o jogo da prorrogação 0-0 e eles ganharam na penalidade máxima, coisa que é mais do outro dia, né? Já estava no outro dia, não... Você é a primeira pessoa que eu ouço falar sobre esse time, sobre esse jogo de 73, que o árbitro estava favorecendo o Vila. Mas as expulsões, tem muito vilanovense que fala que as expulsões dos jogadores do Vila foram injustas. Então vou te lembrar uma que essa eu nunca esqueci. O jogador do Vila deu um pontapé na arbitragem, no próprio árbitro, entendeu? Cutucou ele por trás, deu um soco nas costas dele, para ele achar que era um do Goiás, e ele viu, por isso que foi expulso. E aí, eu não sei por cargas d'água que o árbitro segurou o jogo da prorrogação. Isso eu não sei explicar. Mas que o jogador do Vila foi expulso com justa causa. Todos eles foram por justa causa, porque um chutou o árbitro, entendeu? E o outro deu soco no árbitro. Antes de acontecer tudo isso. Isso naquele sururu, marca a falta, não marca, deu socorro. Ele achou que o árbitro ia pensar que era do Goiás, o árbitro viu, expulsou ele. Muito bem, esse aí foi o Tuíra, que inclusive foi o autor do segundo gol do Goiás naquela partida, aos 45 minutos do primeiro tempo. Antes dele, Lincoln tinha inaugurado o placar aos 31 também da primeira etapa. Naquela noite, o Vila Nova entrou em campo com Luizinho, Alexandre, Daniel, Jorge Fernandes e Tasso, Carlos Alberto e Tal, Fernandinho, Natinho, depois Andes, Zé Antônio e Silvinho, depois Lúcio. O técnico era Gerson dos Santos. O Goiás era treinado por Paulo Gonçalves, que mandou a campo Amauri, Triel, Macalé, Alexandre e Gilson, Matinha e Tuíra, depois Hertz, Ulisses, Lúcio, Lincoln e Reis,
depois Elinho Ventania. Inclusive o Elinho foi personagem na decisão por pênaltis. O Vila começou cobrando e converteu suas 3 penalidades com Alexandre, Jorge Fernandes e também Andes. Como o Vila tinha feito os 3 gols, Elinho não podia desperdiçar. Mas na cobrança, olha o que aconteceu na narração de Caetano Beghelli da Rádio Brasil Central. Nossa Senhora, vai cobrar de novo. O Luizinho mexeu. Olha aí, a torcida já tinha pulado o alambrado. E o pau tá comendo lá. A polícia tá distribuindo. Ave Maria, vamos lá. Calma, pessoal, calma. Luizinho tranquilo debaixo do gol. Elinho vai para a cobrança novamente. Eu falei que ia virar uma baderna isso aqui, hein? Se ele pegar esse pênalti agora, ou se o Elinho chutar pra fora, vai virar uma baderna aqui dentro desse campo. Vamos lá. Expectativa, a torcida já evacuou. Pronto, já saiu todo mundo. Todo mundo já saiu. Vamos lá. Luizinho tranquilo debaixo do gol. Elinho ali na expectativa. O alambrado tá cheio de gente. Vai virar baderna isso aqui. Eu tô avisando que vai virar baderna, hein? Seria bom se os policiais não ficassem assistindo a cobrança da penalidade máxima e cobrissem aqui direitinho, conforme era determinado pelo Moreno, porque não teria acontecido isso. Inclusive, atenção. Prepara-se ali, expectativa, correu, bateu, defendeu, Vila, campeão de 73! Esse goleiro é uma parada! Olha aí a baderna, olha a festa! A torcida invadiu o gramado! Estão tomando as camisas dos jogadores, as meias, calções, é a festa da cidade! Vila, campeão de 73! Muito bem, essa foi a emocionante decisão do Campeonato Goiano de 1973. No próximo bloco vamos contar como foi a final do Campeonato Goiano de 1982. Não saia daí que o futebol de Goiás e suas histórias volta já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias para o terceiro bloco, relembrando todas as finais diretas entre Goiás e Vila Nova ao longo da história. Lembrando que esta é a primeira parte, hoje estamos contando as finais das décadas de 70 e de 80. No próximo domingo, no próximo programa, nós vamos falar dos títulos disputados nos anos 90 e nos anos 2000. Aqui no Futebol de Goiás você sabe tudo sobre a história do futebol goiano. E agora nós vamos relembrar o título do Vila Nova sobre o Goiás no Campeonato Goiano de 1982. Naquele ano, 12 times disputaram a competição. A primeira fase foi disputada em turno e retorno e os 8 melhores classificaram para a segunda fase. Na segunda fase, novamente as equipes se enfrentaram em turno e retorno, com os 4 primeiros colocados passando para a terceira fase. Nesta terceira fase, novamente, os times se enfrentaram em turno e retorno e Goiás e Vila Nova foram credenciados para disputar a final do Campeonato Goiano. E eles se enfrentaram em 3 oportunidades. Na primeira, no dia 1º de dezembro, empate por 0-0. A segunda, no dia 5 de dezembro, vitória do Vila Nova por 2-1. E a terceira, no dia 12 de dezembro, empate 1-1. Empate que deu o título ao Vila Nova de campeão goiano de 1982. O Vila Nova era comandado pelo técnico Vail Mota. Na decisão, ele sacou do time um dos grandes nomes daquele elenco colorado, que era o zagueiro Zé Luiz. E ele se lembra que ficou muito irritado com a decisão do treinador. E no treinamento, eu falei pra ele, Vail, falei, professor, já puto, que eu já sabia que eu ia sair, falei, professor, tem alguma coisa de errado aqui, né? Não, tá tudo certinho, mas tá errado. O J. Risada me falou que eu não ia jogar no domingo. Final do J. Risada falou que eu não ia jogar domingo.
Mas como eu tinha recebido a camisa do Mirim, eu peguei a camisa do Mirim normalmente. Falei, tem uma coisa errada aqui, ó. Domingo nós não vamos jogar com 11, vamos? Domingo nós não vamos jogar com 12, vamos? Aí o grilado, falei, ó, decide aí, vê logo quem que você vai sacar desse time logo. E isso porque eu voltei e nós ganhamos as 12 partidas. 11 partidas precisava você ganhar. Ganhamos tudo. Aí ele virou pra mim, ele abaixou a cabeça. Mas isso aí é você. Eu me lembro como se fosse hoje. Peguei a camisa minha e joguei nele. Peguei a camisa e joguei nele. E saí de lá gritando. Mirim! Ô, Mirim! Traz minha chuteira de trava! Tirei a chuteira e já fui descalço. O Mirim saiu lá, falou, minha chuteira de trava. Eu falei na roda. Falou, ó, quem brincar ali, não joga domingo. Falei pros caras, quem brincar na minha frente, não joga domingo. Porque eu vou quebrar qualquer um que passar ali, pra fazer graça perto de mim. E na cara dele. Que isso? Ô, Boquinha, que isso? Rapaz, você não sabe o suor que eu dei pra ganhar essas partidas aqui? Ser sacado no final da partida, campeonato. Fui sacado assim, sem... No último jogo, o zagueiro Timoura, titular absoluto da zaga colorada, esteve presente e participou daquele jogo que deu o título ao Vila Nova. E ele se lembra como foi reconquistar o campeonato goiano que havia sido perdido pelo Vila Nova em 1981. Tranquilo, a coisa correu normal, porque o nosso time era muito forte, o nosso time era bom, uma base boa e tudo. Praticamente ficou o mesmo time, que era tudo os 6, a maioria era da base. Aí nós, quando chegou 82, que nós fomos campeões, e foi o ano que eu fui vendido para a Portuguesa. Pelo que você tá falando, ganhar do Goiás nessa época era normal, né? Normal. Porque hoje parece que assim, é uma coisa de outro mundo o Vila ganhar do Goiás. De outro mundo, não, mas na época nossa, apesar também que a gente não ganhava assim não era chegar e jogar e ganhar assim não. Mas era jogo duro, é um lá e outro cá. Não tinha essa diferença de igual, por exemplo, jogar 10, ganhar, empatar, perder 8, nós não, era mais ou menos igual, tete a tete. Aí agora que o Goiás deu uma diferenciada grande no Vila Nova. Este foi o Timoura, zagueiro titular do Vila Nova na conquista do Campeonato Goiano de 1982. Quem também estava presente naquele time era Roberto Oliveira. Jogava como zagueiro, jogava como volante, e ele se lembra que aquela conquista teve um sabor todo especial para ele. 82 para mim marcou porque, como eu fui quase que escorraçado do Vila Nova, quando eu voltei para demarcar território. Eu voltei e o time foi campeão, então quem estava errado não era o Roberto Oliveira. Isso daí marcou. Tanto é que eu recebi uma homenagem num jogo que nós fizemos contra o Goiânia, e esse troféu está guardado na minha casa. Nós fizemos um jogo contra o Goiânia, não, contra o Uberlândia, no Honesto Brasileiro Alvarenga, e eu recebi um troféu da torcida do Vila Nova, agradecendo a minha volta e mostrando que aqueles que diziam que o Roberto Oliveira era o fator negativo dentro do Vila Nova, era a ovelha negra do Vila Nova. Até tem uma história interessante sobre isso. Ele estava errado, então isso daí marcou o meu título. Para mim foi uma conquista pessoal. Isso daí eu falei, não vou dividir com ninguém não. Isso daí é para mim, para provar que realmente essas pessoas estavam erradas. E 84... Antes de 84 eu preciso te perguntar, por que da história da ovelha negra? Porque uma época, a gente vai ficando muito tempo num clube, a gente vai participando de todas as decisões. As coisas boas, ela é sociabilizada. E as coisas ruins, eles privatizam para aqueles que são mais antigos no clube. Chegou uma época, eu tenho até essa reportagem lá do jornal aqui da cidade, Os Ovelhas Negras do Vila Nova. Roberto Oliveira, Nascimento e Erivelto. Aí nós quisemos saber o porquê. Na entrevista eu falo, tudo que é ruim, quando não dá certo, somos nós os culpados. Quando o Vila Nova é campeão ou consegue a conquista, alguma coisa parecida, por que a gente não participa? Por que não atribui pra gente também?
Nós temos lá o desenho das ovelhas negras lá no jornal, caricatura, sabe? É super interessante. Então, marcou também, porque realmente, quando nós também conseguimos a conquista, foi realmente super importante, porque, pô, de ovelha negra, de repente você volta a ostentar o título de campeão que havia perdido no ano anterior, que se não tivesse mexido na estrutura que nós tínhamos lá dentro, a gente repetiria, a gente continuaríamos a nossa caminhada, porque nós tínhamos, além do apoio de uma garotada muito boa que estava surgindo naquelas categorias de base do Vila, a gente tinha uma base formada. Mas a diretoria achou por bem desmontar a base. Então, inclusive um treinador olhou para me tirar da equipe uma vez, olhou em mim e falou: o que você tem nessa perna, Roberto? Eu olhei, né? Eu nada. Não, mas parece que a sua perna está atrofiada. Chamou, aquilo era cobra mandada, né? Aí puxou o preparador físico, falou: não, você tem que ficar afastado, que você não pode participar. Eu vinha jogando normalmente. Falei: uai, então eu tô jogando aleijado faz tempo e não estava sabendo, poxa. Aí fica o Roberto, naquela época a academia era bem restrita, fica o Roberto subindo e descendo a escada lá no Onésio, Alvarenga lá. O que me restou disso daí? Uma cirurgia de hernia de disco, né? Porque só poderia dar isso, subindo e descendo escada com um porquinho nas costas. Mas são histórias assim que eu falei: pô, por que tá me tirando? Foi quando, aí depois eu fui emprestado. O Vail Mota assumiu a Catanduvense, ele me levou para lá, pro futebol paulista, sabe? Mas não era o meu habitat, eu já não estava mais habituado, não queria mais. Eu queria ficar aqui no Vila Nova, eu queria ficar aqui em Goiânia, que era realmente onde eu estava, que me sentia bem e me sinto bem. Mas são histórias assim que você vê as coisas que acontecem para de repente arrumar alguma coisa para poder te sacar da equipe. Você ouviu Roberto Oliveira, titular do Vila Nova em 1982, quando o time colorado superou o Goiás na decisão. Olha só a ficha técnica daquele jogo. A arbitragem foi de José Roberto Wright, ele foi auxiliado por Pedro Carlos Pregalda e Aloísio Viug, todos eles eram do Rio de Janeiro. O Vila Nova foi a campo na decisão no dia 12 de dezembro com Nascimento, Valdo, depois Tarcísio, Timoura, Roberto Oliveira e Cândido, Fausto, Erivelto e Falcão, depois Marco Aurélio, J. Maria, Reinaldo e Marquinhos. O técnico era Vail Mota. O Goiás teve Moreira, Zé Teodoro, Gilson Jader, Milton e Adalberto, Toninho Silva, depois William, Luvanor e Brás, Cacau, Washington e Carlos Alberto. Carlos Alberto, que abriu o placar para o Goiás aos 32 minutos do primeiro tempo, e Reinaldo empatou para o Vila Nova aos 36 minutos também do primeiro tempo. Como o Vila Nova havia empatado um jogo e ganhado o outro, este empate deu ao Vila Nova o título de campeão goiano de 1982. Naquele domingo, no estádio Serra Dourada, a renda foi de 18.585.500 cruzeiros. O público pagante, 41.002 torcedores, e o público não pagante 11.320, somando assim mais de 52 mil pessoas presentes na decisão do Campeonato Goiano de 1982. E nós encerramos aqui o terceiro bloco do Futebol de Goiás e suas histórias, e voltamos em seguida com o quarto bloco, que vai contar a trajetória do título do Goiás de 1989. Lembrando, sempre essas finais diretas entre Goiás e Vila Nova. Não saia daí que o Futebol de Goiás volta já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias de hoje relembra a trajetória de Goiás e Vila Nova em finais do Campeonato Goiano. Nesta edição, as 4 primeiras decisões diretas entre Goiás e Vila Nova. No primeiro bloco, você acompanhou o título do Goiás em 1971. No segundo bloco, o título do Vila Nova em 73. E no último bloco, o título do Vila Nova em 1982. No quarto bloco e último do programa de hoje, você vai acompanhar a história do Campeonato Goiano de 1989, que foi mais uma vez decidido por colorados e esmeraldinos. Aquele campeonato teve
14 clubes disputando na primeira fase, com o Goiás sendo líder da primeira fase e o Vila Nova o quarto colocado da primeira fase. Já na segunda fase, o Vila ficou em primeiro e o Goiás em segundo, provocando a decisão do campeonato, que foi disputada em 3 partidas. Em 27 de agosto de 89, o Goiás venceu o Vila Nova por 2-1 e 3 dias depois o Tigre deu troco com o mesmo placar, 2-1 no Serra Dourada, provocando o terceiro jogo da final, o jogo desempate. Nesta última partida, o Goiás levou a melhor e venceu por 3-1, sendo o campeão goiano de 1989 e empatando, esse confronto de finais com Vila Nova, 2 títulos para cada um até aquela altura da história. Este título de 1989 foi o que abriu a contagem para o primeiro tricampeonato da história do Goiás Esporte Clube, que tinha no rival, o tetracampeão Vila Nova. Isso era um incômodo para os esmeraldinos e o Goiás perseguia também este tetracampeonato. Quem lembra da importância desse primeiro título para o Verdão é o atacante Niltinho. E na época, se eu não estiver enganado, eu acho que é a primeira vez que o Goiás foi tri, né? Foi a primeira. 89, 90, 91. Isso, primeiro então, tri. Assim, é um privilégio poder fazer parte da história do Goiás. Depois veio aquele time muito forte que foi Penta, né? Então, assim, entrou pra história realmente. E naquela época era difícil, porque o Vila era o Vila, né? E ganhar do Vila era difícil. E a gente, sempre que jogava com o Vila, o Carlos Mago costumava brincar e falar assim: vamos logo resolver essa parada, porque hoje eu quero o jogo, né? Aí ele ia, fazia o gol do Fantástico, naquela época tinha um gol do Fantástico, né? Então, assim, são as histórias que a gente ficava ansioso até começar o jogo, né? Mas quando rolava, era grandes jogos e que a gente jogava realmente com muita vontade e dedicação. Naquela decisão de 89, foi uma decisão de 3 jogos, né? O Goiás ganhou a primeira por 2-1, o Vila venceu a segunda por 2-1, e aí essa terceira por 3-1. Vou perguntar um negócio, você vou testar a sua memória, Niltinho. O Goiás estava também envolvido na Copa do Brasil, que era a primeira Copa do Brasil, né? O Goiás, inclusive, foi eliminado ali quase na reta final o Goiás chegou até as semifinais, né? Perdeu pro Sport Recife, ganhou 2-1 aqui, perdeu de 1-0 lá, foi eliminado porque o Sport havia feito um gol aqui. Depois o Sport fez a final com o Grêmio e perdeu. Você se lembra de um outdoor que o Vila Nova colocou na porta ali da Serrinha, daquela região ali? Não lembro não. Eu lembro bem da semifinal, né? Que nós perdemos pro Sport realmente, 2-1 no Serra Dourada e 1-0 lá. Mas eu não lembro desse detalhe não. Tem uma foto, depois a gente vai até postar aí nessas redes sociais, que foi uma provocação do Vila. Era uma decisão melhor de 3, o Goiás ganhou a primeira, o Vila ganhou a segunda. No meio de semana, né? O Goiás venceu no final de semana, o Vila ganhou no meio de semana e a decisão era no sábado. Ao contrário do que normalmente acontece, que no domingo a decisão era no sábado. O Vila, alguém ligado ao Vila Nova, pelo menos é o que diz, né? Colocou ali próximo à Serrinha um outdoor que dizia assim, ó: com essa bolinha o Goiás queria ser campeão do Brasil? Uma interrogação, né? E embaixo, vizinha, sábado vai dar Vila de novo. É desses lances pitorescos do futebol que eu prometo aí ao torcedor amigo ouvinte da Rádio 730 do Futebol Goiás e suas histórias, que nós vamos postar aí nas nossas redes sociais, relembrando este momento, vamos dizer assim, um momento hilário do futebol goiano. Pena que você não lembra, né, Nilton? Eu não lembro, mas assim, eu acho que isso é o bom do futebol, tem que ter. Muito bem, esse é o ponta direita, Niltinho, né, que marcou época no Goiás, depois jogou também no Botafogo, fez dupla até com o Túlio Maravilha, que era um dos goleadores do Goiás nesta época e que conta como era importante esta sintonia no ataque com o Niltinho. Exatamente, Niltinho foi fundamental. Niltinho foi 50% de todos os gols que eu fiz pelo Goiás, porque ele sabia o meu posicionamento, eu já sabia a maneira que ele ia chegar no fundo e ia cruzar. Então a gente nem concentrava junto, mas já sabia o movimento, a jogada, e ele, o ponta rápido, tanto do lado esquerdo como do lado direito, batia muito bem na bola. Niltinho foi um dos melhores atacantes que eu tive na minha carreira, tanto é que em 96, se eu não me engano, eu indiquei ele para o Botafogo. Infelizmente ele chegou lá, teve uma contusão no tornozelo e aí não deu sequência,
Logo em seguida também, antes dele, o Wilson Goiano também foi, porque fazia uma dobradinha muito boa, o Wilson Goiano, o Niltinho, aquela ala direita ali era fantástica. E também indiquei para o Botafogo, onde foi campeão comigo brasileiro. Então, o Goiás naquela época tinha um timaço. Este foi o atacante Túlio Maravilha. E quem também relembra esta conquista, né, do Campeonato Goiano de 1989 é o jogador Wilson Goiano, lateral direito, que marcou época ali na lateral do Goiás, que disputou vários campeonatos goianos com o clube esmeraldino e que ressalta a importância daquele campeonato de 89 que abriu a contagem para o primeiro tricampeonato da história do Goiás. Foi muito comemorado, né? Porque o Goiás, a vida toda, ele era... O Vila tinha... O maior rival do Goiás era o Vila. O Vila tem o Tetra, né? Tinha o Tetra. E sempre que a gente ganhava, foi bicampeão em 86. Aí a torcida do Vila ia jogar contra o Vila... grita Tetra, campeão, essas coisas. Então, era uma maneira deles cutucarem o Goiás, né? Então o Goiás o Goiás nunca tinha sido nem tri, né? E quando nós conseguimos esse tricampeonato, vislumbrou uma possível quebra nessa sequência do Vila, né? Que só foi quebrado depois, acho que foi na época do Fernandão, Alex, né? Eles conseguiram quebrar isso aí, mas nessa época a gente já visualizava essa possível, tanto é que em 92 nós fizemos a final contra o Goiatuba, perdemos, e depois em 93 perdemos a final pro Vila. Então nós tínhamos time para ter ganho de 86 até 93, nós fizemos a final, né? Foram 8 finais que eu participei. Então dessas 8 eu acho que nós tínhamos time para ter ganho os 8 campeonatos. Nós ganhamos 5, mas perdemos 3. Desses 3 eu lamento também que a gente tinha mais time para ter ganho. Muito bem, esse aí foi o Wilson Goiano, que lembra, né, da conquista do Goiás em 89, ele que não jogou a finalíssima. No jogo decisivo, o Goiás venceu por 3-1 no dia 2 de setembro de 89, com uma renda de 395.002 cruzados novos e um público de 39.846 pagantes. Luiz Carlos, que entrou no lugar do Idemar, tinha poucas chances no time titular do Goiás, acabou sendo o grande nome daquela final, porque ele anotou 2 gols para o Goiás, um aos 38 do primeiro tempo e o outro aos 14 do segundo tempo. Carlos Henrique descontou para o Vila Nova logo em sequência, né, aos 15 minutos do segundo tempo, mas Péricles fez o terceiro gol do Goiás e selou o título de campeão goiano de 89 aos 46 minutos do segundo tempo. O Goiás teve em campo naquele dia Eduardo, Wallace Carioca, Gomes, Boni, Jorge Batata, o Idemar, depois Luiz Carlos, Richard e Péricles, Niltinho, depois Formiga, Túlio e Wallace. O técnico era Carlos Gainetti. Já o Vila Nova era treinado por Roberto Oliveira, que mandou a campo Gilberto, Josimar, Wagner, Meri e Tita, depois Marcos Vinícius, Rocha, Cléo e Luvanor, Hernani, depois Rubinho, Zé Roberto e Carlos Henrique. Não perca a próxima edição, porque o Futebol de Goiás e suas histórias vai relembrar as decisões dos campeonatos de 1993, 1994, 1998, 2001 e também 2005, para completar as 9 finais que já aconteceram, além, é claro, dessa final de 2017, que vai trazer o novo campeão goiano. Para finalizar esta edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, ficamos com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Perigo, subiu, meu gol, pior, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol.
No dia 2 de setembro de 1989, Goiás e Vila Nova faziam o terceiro jogo da final do campeonato daquele ano. Luiz Carlos abriu o placar para o Goiás e ampliou aos 14 do segundo tempo. Carlos Henrique descontou para o Vila, mas Péricles fez o gol que sacramentou o título esmeraldino. A narração deste gol é com Edson Rodrigues. Gol, gol, Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Edson Rodrigues. Esquinando para o Goiás pela ponta direita. Quase 41 minutos. É Formiga pela ponta. Corre, bate. A bola movimentada. Péricles e gol! Goiás! Para o Barbante, indefensável para Gilberto. O futebol consegue provocar tamanha emoção, tanta reviravolta, tanta mudança. É gol do Goiás, Péricles, camisa número 10. Você acompanhou a edição 149 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. Hoje foi a vez de tornar inesquecível as finais do Campeonato Goiano entre Goiás e Vila Nova. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Siga o Futebol de Goiás com Y e Z no Instagram e no Facebook. Grande abraço e até a próxima! Atenção, preparou, correu e chutou.